Então esse vídeo vai sanar muitas dúvidas do pessoal. Fora isso, algumas ideias desse vídeo estão nesse livro e você pode comprar através do link na descrição do vídeo. E vale muito a pena ler este livro. Daí o primeiro ponto sobre algumas formas de remuneração aos acionistas. Normalmente as empresas pagam dividendos e JCP, e a depender da empresa, algumas gostam de bonificar em ações ou também recompram as suas ações. Porém, o mais frequente são os pagamentos de dividendos ou JCP aqui no Brasil. Então, sobre a recompra de ações, ela é realizada com o dinheiro da empresa e a empresa recompra as suas ações a mercado. Então, na prática, seria a mesma coisa que você faz, que vai lá no mercado e compra as ações. É evidente que o volume é muito maior do que o nosso aporte. E esse tipo de remuneração em recompra de ações é de forma indireta, até porque, se a empresa recomprar as suas ações, ela irá influenciar na quantidade de ações, o que pode acabar impactando no lucro por ação e também no provento por ação da empresa. Fora que na cotação, até porque se a recompra for intensa, de 3%, 5%, de 10% do total de papéis, isso poderia gerar uma pressão compradora forte, o que poderia influenciar nas cotações. Já sobre exemplos de empresas que têm recomprado as suas ações, a B3SA3, que reduziu a sua base acionária em 11% apenas recomprando as suas ações. Já a Vale, a empresa teve uma queda de 20% no total de ações por causa dessa recompra acima do que 1 bilhão de papéis. Outro exemplo é a Irani, que teve uma queda de 2021 até o momento de 9,1% na sua quantidade de ações. Então esse ponto é interessante porque a empresa tem aquela quantidade total de ações, recompram uma parte das ações em circulação e após isso essa pizza irá diminuir, então você irá possuir uma fatia maior dentro da empresa. Então quem permanece sócio terá direito a uma participação maior do lucro da empresa. Já o segundo ponto, bonificações e ações, elas são baseadas em reservas de lucros e, em geral, as empresas não pagam em dinheiro e remuneram através do pagamento de ações. Então, digamos assim, a empresa anunciou uma bonificação em ações de 10%. Então, para cada 10 ações que você possui, você receberá mais uma nova ação. Porém, esse ponto não será de graça e a empresa terá um ajuste na cotação. Então, no caso da bonificação, você aumentará o número de ações da empresa. Outro ponto, um cálculo que poucas pessoas fazem sobre políticas de proventos e também como calcular o dividendo a partir do lucro da empresa. E essa parte é um pouco técnica, mas até a empresa pagar o provento, temos o lucro líquido. E o primeiro ponto, a empresa precisa destinar 5% do lucro para a reserva legal. E antes de qualquer destinação, até que ela alcance o percentual de 20% do capital social da empresa. E a seguir, iremos ver que até chegar no lucro distribuível, a empresa irá retirar alguma parte para a reserva legal, reservas para contingência e também tem a reserva de incentivos fiscais a depender da empresa. Já outro ponto, também tem a reserva de lucros a realizar e essa reserva é criada a critério da empresa para ela não pagar proventos com base em lucros que ainda não se transformaram em caixa para a empresa. E aqui eu coloquei um exemplo prático. A Itaúsa possui 37% de todo o Banco Itaú e praticamente uns 95% do resultado da Itaúsa tem sido oriundo do Banco Itaú. Então eles contabilizam esse resultado por equivalência patrimonial. Então, digamos assim, se o Itaú lucrou 10 bilhões, a empresa contabiliza 3,7 bi de lucro para a Itaúsa, porque ela possui 37% do Banco Itaú. Mas tem aquele outro ponto, que esses 37% do lucro computado não necessariamente se transformou em caixa para a Itaúsa, porque a empresa é uma holding e depende do provento das suas investidas, principalmente do Banco Itaú. Então, quem possui a Itaúsa em carteira tem que ficar de olho no provento que as suas investidas pagam e, entre aspas, não dá para ficar tão focado apenas no lucro da empresa. Outro ponto, que é muito frequente nas empresas brasileiras, reservas de incentivos fiscais, e a empresa separa uma parte do lucro para as reservas de incentivos fiscais e eles não podem pagar proventos com essa reserva. Então perceba que esse caso acontece com a Ferbasa. Note que em 2021 a empresa lucrou 643 milhões, porém o lucro ajustado, que é base para o pagamento de proventos, cai para 454 milhões.
e na época a empresa pagou 117 milhões em proventos, o que foi um payout de 26% do lucro ajustado. Então perceba que o lucro base para pagamento de proventos é menor do que o lucro consolidado da empresa. Já outro exemplo, temos aqui a Engie Brasil, que em 2019 lucrou 2,3 bilhões, tem uns 5% da reserva legal, tem a reserva de incentivos fiscais e outros pontos. Então perceba que o lucro ajustado para o pagamento de proventos cai de 2,3 bi para 2,2 bilhões. E na época, a empresa pagou 100% do lucro ajustado na forma de proventos. Então tem que se atentar nisso, nessas pequenas deduções e também se a empresa também guarda parte do lucro para a reserva de incentivos fiscais. Já um exemplo da empresa que grande parte do lucro vem por causa desses incentivos fiscais é a Grendene, e a empresa conseguiu na justiça distribuir grande parte da reserva de incentivos fiscais. Então lá para 2023 a empresa pagou um dividendo adicional de 1 bilhão e foi não recorrente. Daí eu vi o pessoal se animando porque na época a empresa pagou 20% e achavam que seria recorrente. Então perceba que o provento da empresa já despencou para a sua normalidade na faixa de 4 a 6%. Tanto que o dividendo atual é de 5,2%. Então neste caso foi algo pontual porque a empresa foi acumulando as reservas de abril de 2016 até junho de 2021. Então por isso que a Grendene pagou aquele provento fora da curva em 2023. Outro ponto que pode acontecer, dividendo a partir do fluxo de caixa, e aqui eu coloquei uma pequena definição, o fluxo de caixa operacional, que vocês podem encontrar. Essa sigla, FCO, é o primeiro grupo de contas do demonstrativo de fluxo de caixa, e ele é utilizado para representar todas as entradas e saídas referentes à operação da empresa. Então, o fluxo de caixa operacional é composto por receitas de vendas, custos de produção, salários e etc. E aqui um exemplo prático de uma empresa que paga utilizando o fluxo de caixa da sua operação é a Petrobras, que no momento tem gerado um caixa absurdo e a empresa paga 45% do fluxo de caixa disponível, que é o fluxo de caixa da sua operação menos os investimentos. Então quem possui a Petro em carteira e já abriu o balanço da empresa, verá que a empresa destaca o fluxo de caixa da operação e também o fluxo de caixa livre. Então a empresa pagará 45% do fluxo de caixa livre na forma de proventos. Já outra empresa é a Copel, que mescla entre a alavancagem e também um payout limitado ao fluxo de caixa disponível. Então no momento a Copel possui uma relação de alavancagem entre 1,5 a 2,7. Então o payout da Copel será de 50% do lucro líquido limitado ao fluxo de caixa disponível, que foi justamente aquele ponto da Petro, o fluxo de caixa da operação menos os investimentos. Então tem que se atentar nisso, porque vai que acontece algum fato pontual que acaba inflando o lucro sem necessariamente se materializar em caixa para a empresa. Outro ponto, esse gráfico que eu retirei do Investidor 10 mostra o histórico de dívida da Copel e perceba que lá para 2020 e 2021 a relação de dívida estava de 1,28 e note que por causa disso, abaixo de 1,5, a empresa pagará 65% do lucro em proventos. Então por isso que a Copel pagou um provento fora da curva lá naquele período de 2021 e parte do outro provento foi para 2022 por causa de não recorrentes que inflaram o lucro e por causa dessa dívida baixa que permitiu um payout elevado de 65%. Então perceba que quando retirou o extraordinário e a dívida subiu e o payout caiu, o provento da empresa despencou para 4%. E também teve a elevação na cotação que acaba implicando em um dividend yield menor. Já outro exemplo de uma empresa bem conhecida, dividendo a partir do EBITDA, que são os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. E vocês já devem ter visto bastante esse indicador, que ele é largamente utilizado como uma representação do potencial de geração de caixa da empresa. E aqui temos o caso da Vale e a sua política de proventos, que a empresa paga um dividendo mínimo de 30% do EBITDA ajustado menos o investimento corrente. Então a empresa paga pelo menos uns 30% do fluxo de caixa livre, que também fica estampado no balanço da empresa. Então quem tem noção da política e olha o balanço da empresa, tem noção de quanto mais ou menos a empresa pagará de proventos.
Já outro exemplo, muitas pessoas possuem carteira, é a Klabin, que paga dividendos com base no EBITDA ajustado, que se aproxima com a geração de caixa da empresa, e a política da empresa é um pagamento de 15 a 25% do EBITDA ajustado. Então, quem possui a Klabin em carteira, não adianta ficar olhando para o lucro da empresa, e sim para o EBITDA ajustado, para ter noção do provento da empresa. E por fim, o último caso, que eu não vejo quase ninguém citando sobre isso, e acontece com muita intensidade na parte de bancos, é o dividendo a partir do patrimônio líquido da empresa. E o dividendo obrigatório da empresa também pode ser pago por meio de JCP, e este, por sua vez, é calculado a partir do patrimônio líquido da empresa e da taxa de juros de longo prazo. Porém, tem certa limitação para o pagamento de JCP, e o limite para o pagamento de JCP corresponde a até 50% do lucro do período corrente ou do lucro acumulado da empresa. E aqui tem um exemplo clássico, é o Banco ABC, que só paga JCP, e olhe que para 2019 a empresa pagou 225 milhões em JCP, e tem um benefício importante porque quem paga muito JCP tem essa redução com imposto de renda. Então a empresa reduziu em 90 milhões com pagamentos de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. E a mesma coisa para 2018, 220 milhões de JCP e uma redução de quase 100 milhões em impostos. Outro ponto, esse gráfico mostra em preto o patrimônio líquido do Banco ABC e em cinza o montante de JCP que foi pago. Então, com o passar do tempo, de 2008 até 2019, o patrimônio líquido foi crescendo e também o banco aumentou o pagamento de JCP. Fora isso, esse gráfico mostra agora de 2020 em diante, e perceba que o provento também cresceu do Banco ABC, exceto para 2020 que teve aquela queda por causa da limitação do Banco Central no payout dos bancos. Então por isso que aconteceu a queda drástica no pagamento de proventos de praticamente todo o setor financeiro. Daí, na média, o Banco ABC pagou 5,5% e o dividend yield atual é de 7,14%. E esse ponto só mostra o passado, e você tem que acompanhar a empresa